fazendo a pré-poda. É, a pré-poda. Aqui, ó. Tamaré. Fica 3 galinhas assim por lado. Nessa de canto. E daí o sol desce para a uva ficar bem, pegar cor e açúcar. Se tu quiser mais produção, dá para amarrar esse aqui também no meio. Só que a qualidade cai bastante. Entendeu? Tu tem mais produção, mais quilos, mas cai a qualidade. Não tem açúcar. Qual é o teu brinco? Pronto. Tu podou antes, dá problema. Tu podou logo depois, dá problema. Ela vai brotar. Tu podou no dia 15 de abril a 15 de maio, ela não vai brotar. Vai brotar depois daquela que a gente poda em agosto. Vocês veem a influência do clima no cultivar. Aqui faz, amara aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Aí tu arrodeia aqui, ó. Aí não tem como ela ir pra cá e pra lá. Se tu amarar só assim, ó o que acontece. Entendeu? Então tu vai ter que fazer isso aqui, ó. Tu pega, passa a vime, ó. Arrodeia. Ó. Girou. Cortou. Normalmente do teu barro. Olha, esse ano aqui não temos senão na uvas viníferas aí acima de 17 graus. A outra eu consigo 15, 16, 15, 16. Consegue aumentar o Brix depois indo para a câmara fria, deixando o tempo? Não. Não. Para te aumentar, dela é só com o sol. Você não aumenta depois? Não. E até assim, que passa março, aí assim já é difícil porque à noite você pode ver que está um pouquinho mais frio. Né? Então ela não sobe mais, a tendência pode cair do que subir. Da mesma qualidade, né? Sim. Mesma variedade. E qual é o tratamento que tu tá fazendo aqui normalmente? Nessas aqui, essa aqui é pouco. Essa aqui eu acho que é 8, 9 tratamentos. Aquela sim, aquela vai quase nos 30. E qual é o... Tu começa o primeiro, por causa que é frio, quando ela está engrossando a gema aqui, tu entra com Delan. 2 tratamentos. De Delan, e depois ela cresceu um pouquinho, aí tu entra com o Cruzate e com outros que tem o Cercubim, tem outros tipos aí tu vai intercalando eles, né? Aí tu vai subindo. Depois vem o Lido Mil, tem todos os outros. Mil é muito frequente aqui, né? Bastante. Então tem que se cuidar do começo, senão não tem volta. Se não tiver cuidado no início, Não tem volta. depois não tem mais volta. Não. E baixa bem, né? Baixa. E não fica mais uma uva bonita, né? Sim. Perdeu. Quais são as variedades que tu cultiva aqui? Agora tenho Concord, Ancelota, Riesling, Chardonnay, Merlot. Eu tenho Magna, Corra. De antioxidantes, qual é que te dá melhor resultado? Em termos de cor. A decor é sempre as coisas, as mais, como é que eu vou dizer, não as tardias. Não dá problema nas tardias. Tu vende pra tudo, né? Pra suco, pra vinho e pra espumante. Sim, sim, para os 3. Só que para a espumante e pro suco aí, tem que ser uma boa qualidade. Muitas vezes tu não consegue, tu vai só colher uma parte dela. Então tu passa, colhe o que tu acha que é boa. Aí para isso aí, senão, porque o espumante também não pode ter um grão, né? Depois que tu não consegue tirar o gosto depois do espumante aí. Não, Calda bordaleza, sim. bastante, né? Até me dá problema Por causa do solo. por causa do solo. Aqui a gente tenta usar o mínimo possível, porque começou há 140 anos atrás aplicando aquilo, não era só aquilo. Essas terras aqui é um absurdo. Semear, plantar milho, ele vai ficar amarelo. Vamos bem. Cadê a toxidez então? Então, por isso que a gente deixa ela agora com bastante suja, né? Para poder tirar. O certo é o aze bem, e quando está dessa altura, e não deixar aí, né? Cortar e levar. Para poder tirar. Mas aí dá muita mão de obra, né? E aqui a mão de obra é escassa. Sim. Qual é a produtividade que o senhor tem?
por hectare, É. aí é por variedades, né? A viníferas a gente tem que colher abaixo de 20 mil quilos. Até 20 é bastante, dependendo da variedade. Se é Riesling, Chardonnay, 12 a 13 mil quilos. Cabernet Sauvignon também. Merlot sobra um pouquinho. E as comum não, as comum tu vai até nos 30 mil quilos. Essas aqui. Quantos hectares o senhor tem? Eu vendi uma parte, eu tinha 21. Vendi uma parte. Colheu e encaminha para Ah não, é no mesmo dia. mesmo dia, No né? mesmo dia. No mesmo dia. Senão começa já. O que ficar então, você colhe porque né, agora para amanhã, aí a caixa tem que ser com menos uva dentro. É de 20 quilos, ela tem que ir nos 16 para ela não encostar. Não começa a fermentar, né? Então aí, não, tem que mandar. É assim, aí tu pega funcionários assim, se é para colher, no caso, 10 toneladas, que tu consegue por dia colocar, tudo bem. Se tu conseguir 15, bota mais funcionários, que o teu caminhão para aquela quantia, e vai assim. Se tu botar mais gente, vai colher 20 mil, vai ficar 5 aí. Sim. Não pode. Uva de mesa, Não, não tenho, porque a mão de obra é muito grande. muito grande. Eu ia até colocar aqui. Eu tenho dois problemas. Tem o problema de mão de obra e o problema de água. A água aqui, os artesianos, é saloba. 300 metros para cá, não. Aí tem outro proprietário. Né? Pega o lençol fiado. Sim, aqui nós toda a região aqui, não dá. Para irrigar lá é muito ruim. 30 tratamentos e essa aqui de cima é 8 só. Por que essa baita diferença aí? Por causa da cultivar, a variedade de uva? São variedades. Essa é uma variedade nova, é Magna, foi lançada que tem 5 anos. Então ela tem um corte com vinífera, entendeu? Ela é muito mais sensível. Mas bem sensível, ela é até mais sensível que uma vinífera mesmo. Só que ela é uma uva, então ela é precoce. A gente consegue vender ela bem. Porque as uvas tardias, o que acontece? Todo mundo tem, na hora de colher, todo mundo quer colher. E como é que eles fazem para receber? Que nem até que no vinho recebe 3 milhões de quilos por dia, né? Mas tu não pode passar. Aí como é que fica? Com toda a uva para colher. E tu sabe que o agricultor é assim, ele não quer perder nenhum grão, né? Então, meu amigo, se tiver que trabalhar 20 horas por dia, ele vai trabalhar. Aí como é que eles fazem? Tu não vai ter qualidade no suco, nada, porque ela vai fermentar no caminhão. Já aconteceu nós ficar 42 horas com o caminhão carregado. E a temperatura normalmente é. E quando eu descarreguei, aquilo é vinagre. E não pode acontecer isso aí, né? Então eles vão dando as ordens. Vão dizer, ó, tu vai me puxar 5 mil quilos só porque deu. Aí tu vai colocando as precoces, aí tu vai começando aos poucos e tu vai chegar lá. Entendeu? Aí, até para te podar, para tudo, tu tem que ter umas variedades. Para distribuir mais. Né? Exatamente. Quando nós tinha, porque tinha a mão de obra, quando tu queria, aí era fácil. Hoje não é mais. Ele está indo buscar Santa Catarina, está buscando o Paraná. Não é fácil. Quantas pessoas o senhor contrata aqui na safra? 6. Para quantos hectares? Não, agora eu tenho menos. Para colher 200 mil quilos. Porque assim, tu tendo 500 mil quilos, os dias vai ser que nem eu para colher quase 100. Que tu vai pegar mais gente, né? Porque alguma vai amadurecer tudo aí, tu tem que colher. Sim. Entendeu? Aí tu vai ter que dar jeito. Aí tu não pode colher 10 mil quilos por dia, né? Sim. Acontece isso aí. E E nesse- dependendo da firma que tu puxa, aí não dá, né? Aí tu tem que ter 2 ou 3. Puxa para uma, puxa para outra. Nesse ano que janeiro foi bastante chuvoso, o senhor chegou a fazer alguma prática que não fez ano passado, por exemplo? Mais esfolha, alguma coisa assim? Pra... Sim, sim, tem que fazer. Mas eu sempre previno. Fazer antes. Sim, sempre previno fazer antes. E depois então tu vai dando aqueles retoques, né? Sim. Onde que precisa um pouquinho, só tu não consegue. Mas mais nas viníferas, entendeu? O Chardonnay, o Merlot, o Viognier, esses tipos de uva aí. Tem que estar toda solta. Só que é assim, até que ela não pegar açúcar, tu não pode tirar a uva aqui onde é que tem os cachos. Só tira até aqui. Aqui tem os cachos, daqui para baixo. Para a folha suprir a necessidade. Senão ela, depois essa uva aqui não vai Sim. ter teor de açúcar. Sim. E se tu deixar cair as folhas aqui também que tu não tratou, também não. É zero a tua uva. Tu nem vai comer, porque ela não tem gosto.
tem que manter a folha, que é o pulmão dela, para a uva tá bonita. Sempre que, quando elas estão compridas, que tu vai olhar, aqui tu vai olhar, não tem doença nenhuma. Então tu vem aqui, tu abre a coisa e tu olha por cima aqui. E 90% que dá problema é aqui assim, porque o trator, você está muito junta, ele não consegue subir com o produto. Quantos litros o senhor está aplicando de cal? Olha, nós começamos com os técnicos que veio aí, eles mandaram colocar 200 litros no começo por hectare. Mandaram os 300, não deu certo. Não dá certo. Os terrenos não é num nível certo, porque aqui é bom, para lá eu vou demorar mais com o trator. Não dá certo. Tu tem que colocar de 500 a 600. E no fim, aí mais, aí vai no 1000. Sim. Vai aumentando. É. Para te conseguir, 100% tu não consegue, né? Mas os 90% tu tem que conseguir deixar ela. Sim. Não dá problema. Nos últimos anos, assim, que tem sempre produzido, você tem acompanhado, percebido alguma praga ou alguma doença que tem surgido mais nos últimos anos? Assim? Olha, o que deu problema, todos os anos tem cada ano é um ano. Tá? O que deu problema para nós, o quebra-cabeça foi a tal da agromerelo, que é a doença da uva madura. Aqui eu tinha tudo merlot, com mudas da Itália. Eu estava aí e veio um japonês agrônomo, um cara da, não me lembro de que firma de Caxias que traduzia. Ele olhou, a uva tinha algum grão. Aí ele falou pro agrônomo, quando vocês conseguirem um produto para curar isso aqui, vocês me liguem para lá. Ele falou, né? O cara me falou. Eu fiquei assim, mas era algum grãozinho. 3 anos depois, rapaz do céu, eu moro aí, né? Eu tinha uva bonita, mas a coisa mais linda. Sábado, eu vim aqui, olhei, tudo tá louco. Na segunda que eu entrei para colher, 70% eu perdi. Em 2 dias. Mas liquidou. Mas liquidou. Aonde que eu colhia 30 toneladas e fui tirar 6 ou 7 de boa. O resto ficou tudo aí. Aí entramos nos tratamentos. Aí tu tem que aplicar a cada 15 em 15 dias, para não pegar resistências, né? Mas até a conseguir eles. E assim mesmo tá dando problema. Tu consegue. Tu leva nos 80%, aí tu consegue dominar. Mas 100% tu não tem. E tem muita também praga, são doenças na terra, né? Que está acontecendo. Nos últimos anos aqui está ficando difícil. Eu não sei se estamos usando muito produto. Até as coisas estão criando resistência. Alguma coisa, mas está dando problema. Qual é o tipo de problema que o senhor está vendo aqui na... Nós temos muita filoxera. Elas têm enxertia, todas enxertadas com esse cavalo, com o pause. Ele é um cavalo muito vigoroso, um porta-enxerto que aguenta. Ele não é de muita graduação, mas ele aprofunda as raízes. A filoxera dá uma camada por cima. Então se tu plantar outras variedades, SO4 ou A5, produz mais cor, mais teor de açúcar, mas aguenta 3 anos. Se você plantar hoje uma, que nem a Isabel que tem lá, das primeiras que tem uma parera ali com 130 anos. Boa. Vou plantar agora ela vem, pé franco. Quando ela tiver 4, 5 anos, aqui não precisa, para arrancar, só puxa com a mão. Ela não vai afundar a raiz. A filoxera não vai deixar. Então tem que enxertar. Vai enxertar. For no Chile, for na Argentina, ela não é enxertada. Não tem esses problemas, né? Então ela aguenta muitos anos. E a pérola também está incomodando. E a pérola é difícil porque ela está 20 centímetros, ela está 50, está 70 centímetros embaixo aí. E aí para atingir ela. Tem que ter um produto sistêmico que pegasse pela folha, né? Só que assim, daí mata na raiz, ela tá naquela plantinha aí, ela volta. Mas aqui só foi mais uma coisa. Aqui vai ter mais um trabalho para fazer, para colocar, no caso dos apoios, né? Os postes, todos lá até tem a estrada que entra com coisa com o caminhão, para ver que a tapagem já fiz todos os buracos de novo, que misturou todos, que deu problema nisso aqui, ó. Esse aqui é da belga. Aí eles fizeram ele para fazer isso aqui, só que tem muito ácido. Tá? Ele é muito duro, né? Aonde que ele dobra? Aqui assim, a uva que ela dá mais peso, ele vai estourar. Então eu tenho que trocar todos esses aqui e colocar desse aqui, ó. Os 7 fios. Porque antes a gente usava o plátano, né?
Só que ele está morrendo muito. Aí apodrece o arame aqui. E tu tem que podar. Aí aqui assim, tu não vai produzir. Ele vai fazer sombra, tudo mais a mão de obra. Então aí ele tira. Então agora vai ter mais essa mão de obra que é excedente do que foi Sim. E para colocar ela reta? porque assim tu não tem como passar com uma Não. Aqui ainda tu passa. Mais para baixo, olha lá. Não passar. Aí não tem como, né? Vento é forte. Caiu 2 vezes, né, Geninha? Duas Uma vezes. com a uva quase a ponto de colher e essa última aí não. Sim, a primeira ainda eu colhi. Mas esse ano aqui não deu para colher. Pensa o peso que vinha erguer. Ele tem que ser na mão. Máquina nenhuma não entra. Mas aí não tá ainda pronto. Aí tu vai na boa vontade dos vizinhos, né? Porque eles não estão Só vizinho que ajuda a usar. Sim. Aí tem. Pega 30, 40 pessoas aí. Pega o bambu, né? A gente chama de taquara. Aí tu vai colocando, tu ergue esse arame aqui, tu vai escorando ela. Esse aqui tu vai escorando. Pega que nem essa fileira aqui e aquela lá. Vai descendo até embaixo. Depois tu volta, pega mais 2. Tu vai querer erguer aqui na mão só? Não tem, nem o trator. E muito obrigado. Vamos agradecer ao seu Jair. Toda a uva em lona, tá? Então o caminhão, ele tem na parte da carroceria uma lona atóxica e a uva, ela é colocada ali, não é em caixas, né? Ela vem a granel. Pesa lá embaixo na balança, onde vocês caçaram, e aí ela sobe. O caminhão vai lá em cima e nós temos uma rampa que ergue o caminhão e a uva cai toda aqui nesse recipiente. Ali a gente tem o caracol, que ele vai levando a uva toda para essa máquina aqui, tá? Essa máquina, ela vai soltar as bagas do carro, que a gente chama de racks, né? Então separa a racks da baga e a racks, ela é expulsa pelo exaustor lá em cima. Então vai saindo e vai formando depósitos e cabine, e depois a gente tem que recolher e destinar, né? Então a uva já cai aqui sem a racks, sem folha, e ela é esmagada, vai para esse tonel. Esse tonel, então, ele tem a bomba que puxa e aí vai para o devido tanque. A gente seleciona o tanque que vai para começar a fermentação. Vinhos brancos é separado direto, às vezes a maioria dos vinhos brancos sai daqui e vai direto para a prensa, tá? Então a gente prensa o bagaço e fermenta só o líquido. E quanto mais tempo tiver contato com a casca, mais cor vai pegar. No vinho branco a gente não quer cor. A gente não quer o amargor da casca, a gente não quer os taninos que a casca e a semente oferecem. Então tem essa separação. O vinho tinto, durante a fermentação, fica em contato com a casca e a semente cerca de 4 a 5 dias. 3, dependendo da variedade, tá? A gente trabalha muito com multiplicação de leveduras, para não precisar toda hora estar ali fazendo pé de cuba, né? Não que isso seja um serviço, mas é por custo também, né? Então sempre deixa um pouco de bagaço no tanque e coloca outro vinho em cima, e as leveduras, como elas já estão trabalhando, entra mais mosto, entra mais açúcar e elas continuam a fermentação, né? Vocês conhecem o processo do vinho ou nada? Um pouquinho? Então a levedura, ela transforma os açúcares da uva, glicose, frutose em álcool e gás carbônico. O gás carbônico, como o tanque tem que ficar aberto durante a fermentação, ele sai. Porque toda a fermentação em ambiente fechado é como se fosse uma bomba, né? Ela vai criando pressão, e uma hora estoura. É a mesma coisa que se um vinho fermentar numa garrafa, a garrafa pode estourar. Acontece com alguns espumantes às vezes. Então aí fica fermentando. Depois, se vocês quiserem subir, dá para ir por cima também para ver como é a garola. E fica fermentando, depois a gente faz o processo de retirada, então, da semente e da casca. E aí termina a fermentação só o mosto. Essa máquina, então, ela serve para desengasse e esmagamento, que a gente chama. Então ela tira as bagas da racks
A láctose ela é expulsa pelo sistema de absorção e a baga cai sozinha, que não cai folha, não cai galho, não cai nada. Então essa aqui é Quantos litros que dá em cada... Essas são de 60 mil litros. Eu tenho de 300 lá para vocês verem, são gigantes. Comuns, que são os vinhos de mesa, na sua maior parte, né, na sua maior quantidade, a uva de mesa dificilmente atinge um grau de açúcar aceitável para a gente ter lá um vinho com 10,5 de álcool. É muito difícil. Então a gente faz a chapalização, né? Que é o processo que a gente adiciona açúcar ao mosto para a levedura consumir esse açúcar junto com os açúcares da fruta e transformar em álcool. Para o vinho comum a gente só pode aumentar até 3 graus de álcool e para o vinho vinífera 2. Tá? Cerca de 18 gramas de açúcar aumentam 1 grau de álcool. Isso por litro. 18 gramas por litro aumenta 1 grau de álcool. Então a gente faz todo esse cálculo para adicionar. O açúcar ele tem que estar diluído, então antes de começar a safra, a gente faz toda a diluição de carretas de açúcar em vinho, dilui com vinho e deixa nos tanques com muito enxofre. Porque se começar a fermentar, explode, é uma bomba atômica. É bem perigoso. Então, bem fechado e muito gás. E depois, durante a safra, a gente vai usando. A primeira dosagem de enxofre que vai no mosto é ainda ali naquele tonel. A cada tantos quilos de uva moída a gente coloca 1 litro, né? E aí ele vai junto pro tanque para evitar, porque muitas vezes tem a tal da glomerela, tem outras doenças da uva, podridões, que atacam, as bactérias ficam no mosto e acabam atacando de forma errada, né? Então a gente acaba tendo acidez volátil e não consegue controlar muito. Vai dar problema, então, conservando. Já aquelas coisas que vocês estão vendo ali atrás, empegadinhas, era um sistema de remontagem. Hoje foi substituído, eles ficam dentro dos tanques, já estão instalados. Esses daí a gente tinha que instalar todos os anos. O sistema de remontagem, ele funciona que ele puxa o vinho, porque quando está fermentando, o bagaço sobe, né? O bagaço fica na parte superior e o líquido embaixo. Então ele puxa o vinho e molha todo o chapéu, que a gente chama. Quanto mais molhar o chapéu, quanto mais molhar a casca e a semente, mais cor a gente vai conseguir extrair desse mosto, dessa uva. Tá? O vinho tinto fica, porque a gente precisa de cor, né? O vinho branco não separa, porque a gente não quer cor. A fermentação alcoólica, sai daqui o vinho, ele vai para a estocagem, né? Aí ele fica para estabilização. A estabilização, a gente diz que ele precisa passar um inverno nas pipas, pelo menos, né? O vinho comum. Porque como frio, todos os depósitos, eles descem e formam borra. Então a gente depois tira toda a parte esses tanques são de fermentação, então não tem, geralmente. São umas bocas tipo aquela ali mais altas, tira todo o vinho pelas bocas altas. Depois a borra, ela vai para o tanque todo junto para fazer a filtragem das bocas. Todo o bagaço que é tirado dos tanques, seja tinto, seja branco, vai para a prensa, onde a gente obtém o mosto prensa. O mosto que sai daqui e vem para cá chama mosto flor. E o mosto que sai da prensagem é o mosto prensa. Pode ser adicionado ao vinho, é tão vinho quanto, só que ele é obtido da prensagem do bagaço. Para clarificar, vocês utilizam terra de atomácia? A terra de atomácia é para filtração. Para filtração? Isso, para clarificação geralmente usa bentonite, que daí ela ajuda também a decantar, né, a bentonite. E para tirar a cor, por exemplo, do vinho branco, carvão ativado também. Se adiciona, deixa decantar, é um processo bem chatinho de fazer, mas E aí então ele vai para estocagem, todo mundo vai para estocagem e fica ali até a hora da produção, né? Vai se controlando sempre o conservante, né? Depois, na hora de engarrafar, então o vinho todo é filtrado, tem uma série de análises feitas em laboratório, né? Para essas análises a gente corrige o conservante, vê se precisa corrigir a acidez, né? Os vinhos tintos, geralmente a gente gosta que faça a fermentação malolática, que é a fermentação que transforma
o ácido málico em lático, né? As bactérias láticas fazem essa transformação. O que faz essa fermentação? Ela reduz a acidez. Então, no vinho tinto a gente não quer uma acidez tão acentuada. Então, faz a fermentação malolática para reduzir a acidez. Vinho branco, sem fermentação malolática. O que a gente quer é acidez, para dar todo aquele gosto de frescura, de refrescância na boca. Tá passando água bem gelada e já enfim. Geralmente a refrigeração aqui ela é utilizada mais em vinho branco antes do engarrafamento, tá? Porque ficam bactérias, ficam leveduras, e como a gente engarrafa muito na garrafa PET, o PET transpira. E aí acaba entrando lá dentro da garrafa e as leveduras elas criam vida, principalmente no fosfato, que tem açúcar. E aí estufa a garrafa, estoura a garrafa e dá uma série de problemas, tá? Usa nitrogênio? Não usamos nitrogênio porque o nitrogênio já deixa a garrafa dura. Aí o pessoal acha que já está fermentado por causa do nitrogênio. Aquele outro equipamento ali é um misturador, então a gente utiliza ele para misturar, fazer a diluição do açúcar para fazer o vinho suave. Então ali ele dilui e também a gente adiciona ali nessa hora o sorbato. O sorbato do potássio, que é o outro conservante que vai nos vinhos suaves. Sorbato é uma substância que vai fazer proteger esse, aumentar o shelf life. Vai fazer todos os organismos dormirem, né? Até eles serem acordados, que é bem comum. Atrás aqui, esses são os tanques de 300 ml, tá? Eu tenho 3, se vocês quiserem olhar, eles são gigantes. Dá um frio na barriga subir. E volta pra cá e pula. Quando eu vejo que ele tá no pronto, eu fecho aqui e abro, boto a boca de terra aqui dentro e vou formar bem essa capa lá. Tá filtrando, o vinho tá vindo pelo cano, tá vindo para esse tanque aqui. Tá? Desse tanque, depois ele vai passar aqui pelo filtro a placas, são placas de celulose. O que não ficou naquele filtro fica aqui. Tá? Daqui uns 20 dias mais ou menos chega o nosso pasteurizador. Então antes de passar no filtro a placa, ele vai ser pasteurizado. Ele vai tentar matar o máximo de micro-organismos que tem no vinho, principalmente para o suave. Os micro-organismos que restam ali em presença de açúcar, pouco conservante, eles podem se reativar e vir a fermentar. E aí dá problema no lote. Me pediram então dessa máquina. Essa máquina ela serve para lavar garrafão. Ela aquece a água a 90 graus e aí a gente coloca uma solução de soda e ela lava o garrafão por dentro e por fora. E depois, por último, ela passa por um enxágue só com água na parte interna, água quente também, para retirar os resíduos. E depois ela vai para o enchedor. Daí fica alguém aqui cuidando dos garrafões. O garrafão é um serviço bem difícil, bem ruim. O garrafão ele chega sujo, com rótulo, com coisas que vocês nem vão querer imaginar que tem dentro, tá? Nem vou comentar. Então tem uma pessoa que fica lá, tem que retirar o rótulo, retirar aquilo que tem dentro e fica nas pilhas aqui. Aqui eles estão todos sujos, tá? Só estão sem rótulo, sem folhas dentro, sem essas coisas. Daqui ele vai para a máquina e da máquina ele vai para a enchedora. Aí aqui ele enche, rolha e depois ele vai para as pilhas ainda. Nas pilhas o garrafão fica ali até a hora de ser comercializado. E tem uma moça muito querida que tá lá, que ela então faz toda a higiene da parte externa e a rotulagem dos garrafões. Um por um, manual, tá? Não tem outro jeito. Essa linha então é a linha para engarrafar PET. Ela vai ser substituída agora depois da Páscoa, tá? Ela já trabalhou demais. Então a gente agora comprou a última linha da Mesal. A Mesal é a empresa que tem a última geração de enchedoras para linha PET. Então a enchedora nova ela vai pegar a garrafa pelo gargalo, toda a movimentação da garrafa é por aéreo e ela é toda fechada. Então
Então essa ela está ainda sendo utilizada até a Páscoa. Após a Páscoa já troca. Isso daí é obra das pessoas que precisam de uma faca e caiu o cabo e ela continua aqui. Então aqui nessa máquina, então, a garrafa entra ali, ela passa no rinser, onde leva a garrafa por dentro, enche aqui, tampa, rotula e lá faz o fardo. Tá? Então essa é a linha de PET até a Páscoa, depois vai trocar. Limpa todos eles, coloca a cápsula. Ela vai me matar depois. E o Ferrol Screw Cap, como vocês quiserem chamar. A garrafa, que é essa tampa de rosca aqui que vocês estão vendo em cima das garrafas ali, né? Que é a última modernidade agora. Então a garrafa entra, passa no rinser, que lava ela por dentro. Aqui ela enche e aqui tem a tampa, coloca a tampa e ali ela sela a tampa. E sai aqui prontinho. E a rotulagem é lá do outro lado, no outro pavilhão. Né? Aqui a gente só tem o engarrafamento e a gente acomoda as garrafas todas em gaiolas ou em pallets e leva para lá para fazer a rotulagem, encaixota e o depósito daí das garrafas é lá. Quando é com rolha, garrafas de vinho fino, como a nossa quantidade é bem pequenininha, a gente tem uma enchedora manual, ela enche 6 garrafas por vez, mas é bem rápida, coloca, tira, e aí rolha lá na mesma máquina do garrafão. Também vai para gaiolas ou pallets e depois aí coloca cápsula e todo o resto lá no outro pavilhão. Essa é a fabricação aqui da região? Sim, essa daqui é da Sava. É aqui de dentro a empresa. Fica fácil, né? Qualquer problema. E a Mesal também, que está nos fornecendo a outra linha que vai chegar depois da Páscoa, também é daqui de dentro. Era para ter vindo em dezembro aquela linha. Mas aí por conta da função de safra, a gente não conseguiu parar a produção lá para vir aqui, porque no momento que traz a máquina tem que instalar, tem um monte de coisa para fazer. O que representa para ti hoje a embalagem PET e a embalagem vidro? O PET vende muito mais. O que tu produz? O PET é o nosso forte. O PET chega a engarrafar 20 mil litros assim por dia. Posso chegar a engarrafar 20 mil litros de vinho por dia. Mas dura pouco no mercado. É muita produção. E já aqui a gente produz assim, ó, uma vez a cada 3 meses. E o garrafão pra vocês? O garrafão menos ainda, também produz pouco. Tá caindo, né, a venda de cá? Eu ainda vendo bastante, não comparado com antigamente. Caiu muito, né, comparado com antigamente. Mas ainda se vende muito garrafão. Só que é difícil, então quando a produção dele é difícil, vocês viram, né? Meio que manual. Tem que limpar o garrafão, tem que colocar na máquina, tem que ter alguém para tirar. Então a gente procura produzir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma quantidade maior. E aí tem por mais tempo, né? Quando faz bastante. Mesma coisa as garrafas de vidro. A gente faz uma quantidade maior, porque a rotulagem também. Depois que sai daqui, as garrafas vão para pallet, mas antes de ir para rotulagem tem que limpar uma a uma, esse trabalho é manual. Tem que encaixotar, então tem pessoas lá para montar a caixa, para colocar dentro da caixa, para tirar a caixa, empilhar a caixa. Então também é mais difícil, né? Já o PET, tu coloca a garrafa e ela faz tudo sozinha. Tem um para colocar e um para tirar. Vocês trabalham com bag-in-box? Temos o bag-in-box e ele é embalado manualmente. A gente tira do garrafão e coloca no bag. Mede 500 ml a mais e mais o garrafão. Qual é a capacidade do teu bag? 3,5? Sim. Daí mede um garrafão inteiro e mais 500 ml. É embalado normalmente. Por isso que eu sempre tenho poucas quantidades de bag. Pedidos maiores aí a gente tem que... Sobra espaço dentro? O bag? Não. Enche a tela? Enche e ainda deixa ele numa superfície onde tu consiga tirar todo o ar antes de fechar. Não fica nada de ar. Fica de barriga pra cima, né? E isso fica com a boca pra cima e aí tira todo o ar, tu vai passando a mão em cima dele, assim sai o ar e você fecha. Depois embala e... Diz uma coisa, e no caso aqui, cada pallet ele tem uma marca, né? Sim. Seria de uma pipa? Não, as marcas são de clientes. As nossas marcas aqui da Vinícola, a gente tem a Cave de Tom, a Quinta Estação e a Cave do Vale. O resto, as outras marcas são de clientes. Por exemplo, o Lanceiro Negro,
é o nosso cliente, que é o mesmo representante do Velho Barreiro, ali de Porto Alegre. Então essa marca é dele, a gente só pode vender pra ele. Tem esse São Vicente, que é um outro cliente de Santa Cruz do Sul. Eu tenho outras marcas, tenho o San Severo, tem diversas. Cada uma tem um cliente. Por exemplo, eu quero vender um vinho, mas que a marca seja minha, só eu posso vender. Então a gente vai, faz todo o registro dessa marca e comercializa só para esse cliente. Mas o conteúdo dela é diferente? Exatamente o mesmo vinho. É o mesmo vinho? Só vai trocando o rótulo na máquina. Só. Então a gente faz às vezes todas as marcas, prepara lá 30 mil litros de vinho, só vai trocando o rótulo. A gente faz as mesmas marcas, um pouco mais barato. É a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, é um produto de dentro. Só daí o cooler, que daí o cooler eu só tenho a minha marca, a gente não faz com ninguém, né? O cooler é um vinho rosado com suco de pêssego e ele tem um teor alcoólico de 5,5% só. Bem pouquinho. E ele não... é bem bom, o cheiro dele é bom. E ele não é gaseificado, né? E vendo muito pro pessoal que gosta de fazer coquetel. Daí coloca bebidas mais fortes dentro e aromatiza também. Certo? Então a gente pode sair. Um pouco a prática vai ser fundamental para tudo. Quantos anos tem esse tipo de madeira? Aí tem pipas que eu tenho 30 anos que eu uso e eu comprei elas usadas ainda. Que no começo a gente comprava tanques de madeira usada e coisa. Depois, agora estava substituindo por inox, mas no começo não tinha condições, né? Há 30 anos atrás era bem complicado, então... Aqui dentro tem um outro pavilhão com tanques de pipas de madeira, se vocês que encharcaram e acabou escorrendo, né? E aí tem que vir lavar, mas aí tu lava, daqui a pouquinho já tá escorrendo de novo. Então, até ela encharcar bem a madeira, acontece isso. Então não é. E o ruim, entre aspas, né? Uma dificuldade que a gente tem nas pipas de madeira é que o cristal de tártaro, né, o bicarbonato de potássio que forma por conta da fermentação, ele gruda nas paredes. No tanque de inox, com uma boa lavada, ele sai. Na madeira, não. Alguém tem que pegar e lá bater, quebrar todo ele para conseguir tirar. Faz isso todo ano? Não. A cada 3 anos, em média, a gente tira. Ele não vai dar problema para o novo vinho que eu vou colocar aí. Né? Ele é um resultante da fermentação, né? Então não vai ter problema, mas dá muito, muito serviço para tirar. E aí depois ele é utilizado para indústria farmacêutica, creme dental, medicamentos, várias coisas, ele é usado. E depois vocês vendem? A gente vende. Isso tem muita mudança na composição dele, na madeira e... Não. Lá também forma. Só que como ele não se adere à madeira, ele sai mais fácil. Né? E aí todo ano tu consegue tirar. Na verdade, toda a fermentação tu consegue tirar. Aqui não. Daí é mais difícil. Limitada, Sorrios de Barrica. Eles estão ali, então aqui também tem o Marcelin. Ele é um vinho 2013 com 2 anos de barrica. E o Merlot, ele é um vinho 2017 com 1 ano de barrica. São os mais encorpados que a gente tem. Daí eu tenho um Merlot 2014 e um Cabernet 2015 que são intermediários. E o Moscato de Alto, que é um vinho branco, bem leve, bem aromático. Que daí é o que eu tenho a opção de vinhos finos. Temos embalagens de bag-in-box, garrafa PET, tem alguma coisa aqui também, os garrafões. Temos vinagres. Os vinagres são feitos de forma colonial ainda. Tem alguma coisa de garrafa. Certo? Então a gente vai começar a degustação agora. E aí depois não tem cadeira para todo mundo. Se o vinho tem algum depósito, se ele tem alguma precipitação ou se ele está turbo. Que não é o caso. Tá? Não tem nenhum depósito. Está. A turbidez que a gente diz é, se você colocar a mão embaixo, você consegue ver a sua mão perfeitamente? Tira ali o gelado da taça, consegue ver as linhas da mão ou as letras de alguma coisa? Sim. Tá sentindo? Dá pra enxergar. Só usa. Então, se você conseguir
baixo, o vinho não tá turvo, ele tá bem límpido, tá? Isso se chama limpidez, tá? A segunda análise visual vai ser a cor, tá? Então a gente geralmente serve um terço da taça e inclina a taça. Na borda, geralmente a gente tem uma coloração mais clara, que a gente chama o anel. E aqui no meio vai ser o olho, que tem uma coloração mais escura. A gente sempre vai avaliar mais a cor do anel, que é onde o vinho está mais ralo, né? Ali tem menos vinho, a gente consegue ver melhor. Claro, o vinho branco é difícil de ver cor, porque ele já é clarinho, né? Mas você pega um vinho mais deteriorado, um vinho mais antigo, ele já tem uma cor mais, um amarelo mais escuro, tá? Esse vinho aqui, ele é um amarelo bem dourado, meio esverdeado, tá? É bem característico da uva, tá? Sempre se leva em conta a uva, esse é um moscato de alo. Então, a análise visual, ele tá brilhoso, tem bastante brilho. Tá? A viscosidade que a gente chama é quando você agita a taça, é difícil agitar assim, né? E aí você fica olhando as lágrimas que faz, tá? Isso a gente chama de viscosidade. Isso acontece porque existe um álcool que chama glicerol e ele adere às paredes da taça quando em contato e ele vai escorrendo devagar. Quanto mais alcoólico o vinho, mais lágrimas vai formar nas paredes da taça. Tá? Mas depende da taça também, né? Depende da taça, claro. Aqui vocês têm uma taça, não é também a ideal, né? Essa é uma taça de vidro, geralmente as taças de cristal. Por elas serem mais finas, tu consegue ter uma percepção muito melhor. Mas é bem tranquilo. Outra coisa, segurar a taça, nunca encoste no cálice, né? A posição correta de segurar uma taça é assim, mas tem pessoas que acham difícil, então quanto mais abaixo a mão, melhor. A mão transfere calor para a amostra e aí pode acabar alterando alguns aromas, alguns sabores. A segunda análise, então, depois da visual, é a análise olfativa, onde a gente vai sentir todos os aromas do vinho. Ah, como é que eu sei que aqui tem um cheiro de flor? Todos os aromas que você sente são percepções, são memórias que você tem gravadas. Ah, eu cheirei uma rosa e tinha esse aroma e agora eu tô sentindo aqui. Então tem aroma de rosa esse vinho. Tudo são percepções, são memórias que vocês gravaram ao longo da vida, né? Quanto mais degustar, quanto mais exercitar, melhor vai ficar as percepções de vocês. Vinhos que tem carvalho geralmente dificultam um pouquinho, porque a gente sente muitos aromas que vêm do carvalho, tá? Esse vinho, ele não tem carvalho, ele tem uma safra jovem, tá? Então é mais fácil. A gente agita, sempre primeiro sente aroma em taça parada, tá? E depois agita a taça. A agitação da taça faz com que os aromas se desprendam e como eles são voláteis, vocês conseguem sentir melhor. Então vamos exercitar aí o que vocês estão sentindo. Parabéns, pelo menos, né? Tu acertou o que tem na taça. Cheio de cerveja, eu ficava preocupada. Quase. O que vocês estão sentindo aí? Vai lá, agita de novo. Eu vou falar mais. É que diz que a minha boca tá muito ansiosa pra provar, não consigo sentir o aroma. Olha que o aroma geralmente é melhor do que o gosto. Eita. A análise gustativa, ela já começa aqui no olfato. Ninguém vai falar nada. Esse vinho ele tem um frescor, uma refrescância que a gente já sente no olfato. Ele lembra muito flores, aquelas flores do campo. Ele tem notas de frutas, como pera, né? São coisas mais leves. Então vocês têm que exercitar mais, ninguém falou nada. Exceto a uva e o vinho. Já era bem óbvio. Alguns vinhos a gente vai sentir bastante o álcool também, mas não é o caso, tá? A próxima, então, parte da degustação. Então é a análise gustativa, onde a gente vai provar o vinho, né? Tava todo mundo esperando. Então, na análise gustativa, a gente tem que sentir o álcool, a acidez, o corpo do vinho, se ele tem tanino, se ele é astringente. Tudo isso são muitas coisas, né?
Então é muita prática, né? Tem que praticar mais, vocês têm que beber mais vinho. Esse vinho ele é bem leve, então vocês vão provar, vocês vão sentir que ele é bem seco, ele não tem açúcar residual, então ele não traz aquele aroma adocicado, aquele gosto adocicado. O álcool dele tá bem equilibrado, tá? Sente um pouquinho do álcool sim, mas ele tá bem equilibrado com a acidez. Vocês vão sentir uma refrescância gigante por conta da acidez. Vinhos brancos geralmente eles têm uma acidez um pouco mais acentuada. Então vamos lá. Isso aí. Ih, tem alemão aí no meio? Conseguem sentir a acidez, a refrescância, o que é álcool, o que é acidez. Mais uma provinha? Foi rápido essa. Quero ver quem vai adivinhar o teor alcoólico do vinho. 6.4. Meu Deus, tá bem longe. 6.4 nem é vinho, é uma cerveja. Esse é um vinho fino, 10.5 fica mais para os vinhos de mesa. 12.4. Para vocês verem como muitas sensações se mascaram. Quando a acidez ela tá bem equilibrada com o álcool ele fica menos perceptível. Ele tem 13 de álcool. 13%. Vocês vão provar um vinho depois com 13 de álcool que vai estar bem mais acentuado. Daí é um vinho tinto. Vai sentir até o cheiro. Nem parece, né? Ele é bem refrescante. Jovem, vocês podem ver na cor que ele já tá bem diferente do Cabernet. Ele tá mais vivo, mais intenso, né? Ele já tem um vermelho rubi bem intenso, bem bonito. Vocês podem ver também o glicerol nas paredes da taça, o álcool, né? Que ele faz mais lágrimas, bem mais lágrimas, por conta também do teor alcoólico ser um pouquinho mais alto. Isso. O álcool também, ele vai... Vocês vão perceber o álcool, inclusive, no paladar. Né? Dá pra sentir bem o álcool. Os aromas dele, vocês podem ver que tem bastante aroma de carvalho, um vinho de barrica. Aromas mais amadeirados, tostados, né? Ele lembra bastante umas frutas vermelhas, uma calda de frutas, né? Essa sensação de estar sentindo um cheiro mais adocicado é do álcool. O álcool dá essa sensação de doçura. Esse é um Merlot. Esse é um Merlot. Ó, quem queria Merlot agora é a hora. Você não tá com vinho? Tem muito tanino. Se tiver taninos verdes, você não vai conseguir beber. Alguém já comeu um caqui verde? Sabe que liga a boca? A astringência que a gente chama é essa sensação de ligar a boca. E isso é dado pelos taninos verdes. São os taninos que não são desejáveis, tá? E o Cabernet, por si só, ele já tem muitos taninos. Quando bem elaborado, os taninos não são tão agressivos. Mas é bem difícil confundido com outro vinho. Ele tem um gosto, um aroma bem particular. Todo mundo provando já, sentindo os aromas. Todo mundo partiu pra provar, né? Ninguém sentiu aroma de nada aí, ó. Então, o que tu sentiu? Era bem forte, mas senti de álcool. Mais encorpado, madeira, né? Ele é 2015. Então vocês podem ver que o vinho, como ele já não é mais tão jovem, ele não é mais tão bordeaux, ele já está começando a ter alguns tons alaranjados, né? Isso é pela idade do vinho. Provaram? Gostaram? O gosto é melhor do que o cheiro. O cheiro desse aqui é bem mais de álcool mesmo. É. Mas aí o vinho não tem
tem tanto álcool. Não, esse tem 12. Ele tem menos do que o branco. Só que como o vinho branco ele tá gelado, a gente também consegue sentir menos o álcool. É sempre servido gelado? O branco, sim. O tinto você pode, um tinto intermediário pode refrescar até no mínimo uns 17, 16, 17 graus. É que daí você não consegue ter a percepção de aromas, de sabor como deveria, né? Não, ele não vai alterar. Em alguns vinhos ele pode, a questão do frio, né, que é ir à geladeira, pode fazer decantar alguns compostos. E aí ele vai fazer vai aparecer